Vamos lá, moçada. Esse aqui é a resolução daquela sexta questão que vocês me pediram lá. O exercício diz o seguinte: uma mola ideal de constante elástica K está presa em um plano inclinado que faz um ângulo θ com a horizontal. No final do plano inclinado há um trilho circular de raio R. Um bloco de massa M será lançado para cima no plano inclinado, através do impulso oferecido a ele pela deformação da mola e, atingindo a extremidade do plano inclinado, deslizará pelo trilho circular. Sabendo-se que o desnível entre a posição em que se encontra o bloco com a mola comprimida e o topo do trilho circular é h, conforme a figura, e desprezando-se atritos, determine a velocidade do bloco no topo do trilho para que ele não exerça nenhuma força sobre o trilho nessa posição, no topo. Ora, então vamos lá. A resolução dessa letra A, primeira coisa, não exerce nenhuma força no topo. Então significa dizer que o bloco não encostará no trilho, lá naquele topo. Então a força normal deve ser zero. Então isso é uma coisa que eu já tenho que entrar no exercício sabendo. Tá? Então ó, aqui tem a figura do exercício. Primeira coisa, vou escolher aonde vai ser o meu referencial, a minha referência. Então, observa que esse traçado aqui, ó, é a minha referência. O que que isso significa? Todas as minhas alturas serão tiradas a partir daqui. Então, eu não começo aqui embaixo, mas eu começo aqui, exatamente aonde está o posicionamento do bloco. Então, por isso, esse ponto aqui é a minha referência. Tá? Ora, além disso, o bloco vai chegar lá no topo e ele não pode encostar lá, porque se ele encostar no trilho, vai existir a chamada força normal. Como ele não pode ter a força normal, ou seja, não pode encostar, então significa dizer que ele não chega encostando lá em cima. Então eu teria o peso a vertical e para baixo, e caso ele tivesse encostado, eu também teria a suposta normal. Tá? Então essa é a análise, esse desenho eu tenho que fazer exatamente para começar a entender o que está ocorrendo. Ora, e não esquecer que a força chamada força normal, ela é uma força de contato. Então, para que essa força normal exista, é necessário que haja um contato. Como não haverá contato, então essa normal tem que ser zero. Tá? Ora, vamos continuar. O nosso item A. Pegando o meu exemplo, então estaria lá. Então, esse corpo vai chegar, ele sai dessa posição e vem até o topo. É óbvio que ao chegar nessa posição, a velocidade não pode ser zero. Tanto é que ele está perguntando exatamente qual é essa velocidade ali no topo, porque senão ele caía aqui. Ora, eu teria o peso. Eu sei que como nesse caso aqui, tá vendo? O que eu parti? Nesse caso do meu exercício, essa normal aqui, ela seria zero. Por quê? Porque eu já sei que ele não vai fazer nenhum esforço lá no topo. Então, bacana. Pensando nisso, observa que esse bloquinho, ele faz um movimento que é um movimento circular. E toda vez que eu tenho um movimento e esse movimento é um movimento circular, significa dizer que haverá a chamada força centrípeta. Então, o que isso representa? Que o peso mais a normal, caso ela existisse, seria igual à força centrípeta. Motivo?
Está vendo que o bloco executa um movimento que é um movimento circular. Tá? Ora, partindo dessa ideia, então eu sei que como não tem a força normal, e eu só tenho o peso igualando com a força centrípeta, ora, fácil, vamos abrir. O que é peso? Massa vezes gravidade. O que é força centrípeta? Massa velocidade ao quadrado sobre o raio. Ora, se você for lá e pegar os dados, você vai ver que eu conheço o valor da massa, eu conheço o valor da gravidade, conheço a massa, conheço o raio, fica me faltando única e exclusivamente a velocidade exatamente aqui no topo. Ora, se o camarada observar, eu posso simplificar as massas. Simplificando as massas, lógico, está vendo que esse R está dividindo, ele passa multiplicando. Então, ficaria V ao quadrado igual a R vezes G. Ora, extraindo a raiz e sabendo que o raio é 0,9, gravidade é 10, 10 vezes 0,9, 9. Raiz de 9, 3. Ou seja, a velocidade desse bloco saindo dessa posição, lançado pela mola, e ao chegar exatamente aqui no topo, vai ter uma velocidade de 3 metros por segundo. Então, bem tranquilo o camarada entender a letra A. Só não esquecer, cara, se ele fala que você não encosta no trilho, significa dizer que a sua normal é zero. Tranquilo. Beleza? Ora, agora então para a letra B. A letra B ele quer a deformação da mola, ou seja, quanto vale o X. Para isso, eu tenho. Como não há atrito, podemos dizer que haverá a conservação da energia mecânica, ou seja, a energia mecânica antes será igual à energia mecânica depois. Ora, olha lá, o desenho lá nosso. O que acontece? Nossa referência, então essa é a minha referência, então toda a minha altura será tirada a partir daqui, exatamente aqui. Então essa vai ser a nossa referência. Ora, o que mais? Conheço essa altura que foi dada no exercício, e aí ele quer saber então qual vai ser essa deformação aqui da mola. Ora, vamos lá. Se você observar, eu vou utilizar a energia mecânica que antes, ou seja, que tipo de energia ele tem. Se ele vai ser lançado pela mola, ele não tem velocidade, então não tem energia cinética antes. Ora, além disso, nesse caso aqui, aqui é a minha referência, então é como se ele partisse exatamente de uma altura zero, porque eu estou referenciando a partir daqui. Ora, com base nisso, eu sei que antes eu só tenho uma forma de energia, a energia potencial elástica, que o antes está aqui. Então, aqui é o meu antes. E, evidentemente, quando ele chegar aqui em cima, eu estou considerando como se fosse o meu depois. Beleza. Então, antes eu tenho energia potencial elástica e depois eu tenho altura. Então, se eu tenho uma determinada altura, eu tenho energia potencial gravitacional e ele chega aqui com uma velocidade. Inclusive, eu já calculei essa velocidade. Então, ele tem energia cinética. Abrindo isso aqui, aqui, ó. Isso aqui é a minha energia potencial elástica, isso aqui é a minha energia potencial gravitacional e isso aqui é a minha energia cinética. Tá? Ora, substituindo o que eu conheço, que a deformação da mola, não, aqui é a constante elástica da mola,
porque a deformação está sendo representada pelo x. Aqui estaria a minha energia potencial gravitacional e aqui a minha energia cinética. Ora, resolvendo essa equaçãozinha, bem tranquilo, tá vendo? Ó, 200 dividido por 2, 100. 2 vezes 2, 4 vezes 10, 40. Esse 2 aqui, ó, você pode simplificar com esse 2. Então, ficou 3 ao quadrado, 9. 40 mais 9, 49. Dividido por 100, ora, 0,49. Extraindo a raiz, nós teríamos exatamente quanto? O nosso x é 0,7 metros. Então veja que o segredo desse exercício está exatamente naquele fato dele falar que ele não encosta no trilho lá no topo. Então a nossa força normal vai ser zero. A partir daí eu já obtenho todos os dados. Então encontrar a letra B eu acho que é muito tranquilo para vocês, moçada. Valeu?